E aí eu espero que esteja tudo bem com você. Seja muito bem-vindo aqui na Rede Super de Televisão e aqui no nosso podcast Pode Crer. Quero muito bater um papo especial hoje com um amigo tão querido, Pastor Matheus. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Amém. Tô feliz de receber, você já esteve aqui outras vezes falando com a gente algumas coisas, mas hoje, especialmente, nós vamos falar de um assunto que todo mundo gosta de saber. Sim. Mas poucas pessoas gostam dele, que é o final dos tempos. Exatamente. Né? Aí no meio teológico, a escatologia, o estudo do final dos tempos. Pastor, tem uma música do Roberto Carlos que diz assim, que ela chama Apocalipse, ela fala assim, bem lá no fim do mundo, quem quer correr não pode. Olha aí. Vai ter esse momento, vai chegar o dia assim, que é o último e aí vai ser um desespero. Como que o senhor vê o final dos tempos, biblicamente? Olha, meu irmão, isso divide teólogos. As linhas teológicas são várias a respeito disso. Então, quando a gente conversa, primeira coisa, quando a gente conversa sobre a doutrina do fim, quando a gente estuda sobre escatologia, que é a doutrina do fim dos tempos, o estudo do fim dos tempos, a gente não pode ser categórico em dizer eu estou certo e o outro está errado. A gente precisa vir com muita humildade na leitura bíblica e compreender que outros grandes estudiosos das Escrituras, às vezes, discordam de você em algum ponto ou em outro ponto. Um exemplo, o arrebatamento secreto da igreja, por exemplo. Alguns acreditam que é secreto, o arrebatamento da igreja. Alguns acreditam que é secreto, outros acreditam que não é secreto, que todos verão esse momento. Então, assim, a gente precisa ir com muita humildade. Respondendo a sua pergunta, vai chegar o último dia, isso é fato. Mas não que as pessoas sairão correndo desesperadas como alguns filmes, né, que a gente vê por aí. A Bíblia diz em Atos, por exemplo, capítulo 17, versículo 31, que Deus escolheu um dia, separou um dia para julgar todos os homens. Esse é o último dia. A Bíblia mostra algo na escatologia chamado últimos dias. Nós estamos hoje nos últimos dias. A Bíblia mostra que desde a descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, sendo o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2 também, mostra que o derramamento do Espírito Santo é o início dos últimos dias. Então, últimos, no plural, dias, nós estamos há 2022 anos. Último dia, eu creio ser o dia da segunda vinda de Cristo, gloriosa, onde acontece o juízo dos ímpios, onde acontece o galardão dos justos, a ressurreição de todos os homens e aí sim o estado eterno. Depois da vinda do Senhor Jesus, eu creio ser o divisor de águas. O lago de fogo e enxofre para os ímpios e o novo céu e a nova terra para os justos. Mas até isso é ponto de discussão quando o assunto é escatologia. Sim. Quando a gente fala, né, desse assunto, fim dos tempos e livro de Apocalipse, as pessoas ligam, uma pessoa leiga, ela liga diretamente assim, o Apocalipse como livro da Bíblia que fala exclusivamente e até como único, fala sobre o final dos tempos. Né, o fim do mundo, isso. Vamos dizer assim, que é o que é assombroso para algumas pessoas. O livro de Apocalipse, quem fez um estudo básico sabe que é um livro, né, de revelações, de múltiplas interpretações e um livro de metáforas também. Né? Mas se o senhor pudesse explicar para quem está em casa, principalmente para essa irmã querida que nos assiste, esse irmão querido que tem medo de abrir o livro de Apocalipse. O senhor sabe que tem pessoas que não abrem no livro de Apocalipse, né? O que o senhor podia dizer desse livro para que eles pudessem ter uma outra ótica? Tá. Na verdade, o livro do Apocalipse, a própria palavra Apocalipse significa para fora da sombra, ou algo que foi revelado, ou então revelações. Esse é o significado da palavra, do nome, Apocalipse. Primeiro, nós precisamos entender que toda a Escritura é inspirada por Deus, meu irmão. Então, da mesma forma que você degusta o livro dos Salmos, por exemplo, e ama ver o início da igreja no livro de Atos, nós precisamos olhar para o livro de Apocalipse com este mesmo empenho, com este mesmo amor, porque Apocalipse também é palavra de Deus. Alguns ficam com medo porque tudo que remete à tragédia, as pessoas ligam a Apocalipse. Por exemplo, aconteceu um tsunami, aconteceu uma guerra, olha, é um evento apocalíptico. E aí as pessoas começam a ficar com medo deste livro. Só que a gente sabe que João, por volta do ano 90, o apóstolo João, o último dos apóstolos vivo, todos os outros já tinham sido assassinados por causa do evangelho. Nessa data, por volta do ano 90 a 96, depois de Cristo. Todos já tinham morrido. João,
o único apóstolo vivo, é lançado na Ilha Mortal, ou então Ilha de Patmos, ali na costa da Turquia, uma ilha que pertencia à Grécia. Ele, jogado lá, o imperador Domiciano da época, Império Romano, achava que poderia destruir o ministério do apóstolo João, mas ali, naquela ilha, Deus dá a ele a revelação das últimas coisas. E para tirar o medo das pessoas do livro de Apocalipse, eu preciso mostrar, preciso dizer que Apocalipse é o livro da vitória do povo de Deus. O livro de Apocalipse, com a sua linguagem, e aí você falou algo interessante, que o livro de Apocalipse traz muitas metáforas, muito simbolismo, isso de fato acontece. Por isso que talvez as pessoas tenham medo de estudar o Apocalipse, com medo de interpretar o Apocalipse, porque como tem ali grande meretriz, besta do mar, besta da terra, aparece dragão, aparece tudo isso no livro de Apocalipse, as pessoas têm medo de interpretar. Só que se nós entendermos que o Apocalipse é algo único, como linguagem, nós começaremos a entender de forma mais simples o Apocalipse. Eu diria para a irmã e para o irmão que está em casa que pudesse entender que o Apocalipse é um tipo de linguagem, a linguagem apocalíptica, que surgiu um pouco antes de Cristo e que perdurou até um pouco depois de Cristo também na cultura judaica. O que é a linguagem apocalíptica? É mostrar, através de símbolos, através de números, através de visões, a realidade de um povo. Isso a gente encontra na Bíblia, por exemplo, no livro de Zacarias, linguagem apocalíptica. A gente encontra no livro de Daniel, linguagem apocalíptica. No livro de Apocalipse, o autor João está querendo mostrar à sua igreja, ao seu povo, lá na Ásia Menor. Apocalipse é escrito para 7 igrejas da Ásia Menor. Para estas igrejas, a realidade de um povo. Qual a realidade é essa? Dificuldade vem, tormento vem, perseguição vem, mas lá no final, a vitória é do povo de Deus. O livro do Apocalipse é o livro da vitória do povo de Deus. Sim. Olha, quando João... a Bíblia fala assim, de João, que estava lá na ilha. Qual que era esse João? Quem que era esse João? O apóstolo João. O apóstolo João. O apóstolo João, ele é um grande escritor do Novo Testamento. Ele perde para o apóstolo Paulo. Das 27 cartas, ou dos 27 livros do Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu 13. Só que em segundo lugar vem o apóstolo João, que escreveu 5. Ele escreveu o seu evangelho, o evangelho que dá o nome dele, escreveu a primeira, segunda e terceira carta de João e escreveu Apocalipse. No evangelho de João, nós temos uma característica deste apóstolo muito interessante. Ele é chamado de o discípulo amado. É aquele discípulo que se reclinava nos ombros de Jesus como um símbolo de maior proximidade com o Mestre. Alguns estudiosos entendem que João era discípulo, antes de ser discípulo de Jesus, ele passou um tempo sendo discípulo de João Batista. Alguns fazem esta... Que era o outro João. Que era outro João que morreu degolado. Degolado, sim. Exatamente. E o apóstolo mais novo, né? O apóstolo João, o apóstolo mais novo, chamados por muito aí de apóstolos do amor. É aquele que passou 3 anos e meio com Jesus, que aprendeu muito sobre o ser divino de Jesus. Quando ele escreve o seu evangelho e as suas cartas, ele tem algo em mente: defender a divindade de Jesus. No primeiro século, algumas heresias quanto à pessoa de Jesus apareciam no meio da igreja. Jesus não é Deus, ou então Jesus não é homem, Jesus é uma espécie de espectro, ou então, como Deus é muito bom e o homem é mau, a matéria é má, Deus não podia se encarnar, e isso tira a divindade de Jesus em um ponto e tira a humanidade de Jesus em outro ponto. Então, respondendo quem é João, João foi um grande apologeta, e todos os seus escritos, o Evangelho, 3 cartas e também o Apocalipse, traz para nós a certeza de que Jesus é Deus. Se tem alguém que defendeu a divindade de Jesus no Novo Testamento, esse foi o apóstolo amado, o apóstolo João. Sim. Então, pastor, ele era o último que sobrou ali, de quem testemunhou intimamente quem era Jesus, né? Então ele foi lançado para essa ilha para morrer ali. Era isso? Para ficar fora da sociedade, para ninguém ter contato com ele. E ali eles imaginavam que ele morrendo, ali ia acabar a história dele. A ilha de Patmos era como se fosse uma prisão do Império Romano. Se colocava ali os piores bandidos. Assim como o nosso Senhor Jesus foi crucificado entre 2 ladrões, o apóstolo Paulo, por exemplo, terminou a sua vida em uma masmorra na cidade de Roma e escreveu ali 2 Timóteo, suas últimas palavras. Como eles,
o apóstolo João também sofreu essa grande perseguição. O apóstolo João foi levado para essa ilha como se fosse um dos piores bandidos. E não tinha perspectiva para ele sair. Não era algo assim, você vai passar uma temporada e você vai sair. Segundo alguns estudiosos, quem entrava para a ilha de Patmos, entrava para, de fato, morrer ali, para ser um eterno escravo do Império Romano, um eterno prisioneiro do Império Romano e sem perspectiva alguma de vida. Alguns estudiosos dizem que João terminou a sua vida pastoreando na cidade de Éfeso. Só que isso não é unanimidade entre os teólogos. Mas nós sabemos que ele não morreu na ilha de Patmos. Isso é fato. Ele, certa feita, saiu daquela ilha. Não terminou sua vida ali. Mas ali, Deus dá a ilha a revelação do Apocalipse. Olha só. E é muito lindo, né? Porque quando você pega o livro de Apocalipse, e eu gosto muito de ler Apocalipse desde o dia que eu ouvi uma pregação há muitos anos atrás, que por isso que eu te pedi para falar sobre essas questões de que olhar que a pessoa pode ter para quebrar esse medo, essas coisas, porque eu era uma pessoa também que eu tinha medo do livro. E quando eu ouvi uma explicação também, igual a sua, sobre a bênção que esse livro é para a vida da gente, né? Eu comecei a ler Apocalipse e não parei mais. Eu não sou um grande estudioso da escatologia, né? Na verdade, não sou nem um pequeno estudioso da escatologia, mas eu gosto muito desse assunto do livro de Apocalipse. Então, o que me chama muita atenção, pastor, e eu quero puxar isso com o senhor, assim, ele fala das 7 igrejas, as cartas que ele escreveu para as 7 igrejas, né? E de todas as igrejas, o Senhor, ele chama a atenção da igreja, né, para alguma coisa que está acontecendo, mas antes disso, ele valida a igreja. Sim. Né? Ele fala, olha, vocês fazem isso, eu sei que vocês são assim, eu sei que o coração é bom. O senhor acha que aquilo ali, essas cartas para essas igrejas, ela é um reflexo de uma carta do Senhor para a gente também? Sem dúvida. A única igreja que recebe apenas crítica, que não salva nada, é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, para eles, a Bíblia diz, né, o texto diz, eles eram ricos, eles eram muito poderosos, mas para Deus aquela igreja era pobre, miserável, cega e nua. Imagina você ouvir isso do Senhor Jesus, não é do pastor. Imagina você ouvir isso do Senhor Jesus. Mas para esta mesma igreja, que Jesus diz que ela é pobre, miserável, cega e nua, ele diz, eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu vou cear com ele. 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma com uma característica. Bem rapidamente aqui para você ver. Sim, não. A igreja de Éfeso tinha muita doutrina, mas tinha pouco amor. Esqueceu o primeiro amor. É uma igreja que era centrada na palavra. Tinha doutrina, tinha ensinamento sólido da palavra, mas eles esqueceram o primeiro amor, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Imagina isso. Jesus tem que corrigir isso. A igreja de Esmirna não recebe nenhuma crítica do Senhor Jesus. Era uma igreja pobre, com muitas dificuldades e ainda muito perseguida. A igreja de Pérgamo guardava o nome do Senhor, mas aceitava heresias, como heresias de Balaão e dos Nicolaitas. O senhor acha que é possível, dentro disso que o senhor está falando, é possível o senhor fazer algum tipo de comparação com os dias atuais? Isso, exatamente. Cada igreja tem uma crítica do Senhor Jesus e tem um elogio, exceto a igreja de Laodiceia. Sim. Todas essas igrejas são Por exemplo, a primeira igreja que o senhor citou aí, Éfeso. Foi? Éfeso, né? Então, qual que o senhor quer as características de Éfeso? Tinha muita doutrina, Sim. Era uma igreja com bases sólidas teológicas, mas já tinha esquecido o primeiro amor, o primeiro mandamento. Então, hoje em dia nós podemos falar assim que é uma igreja que fica falando com as pessoas assim, ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode estar desse jeito aqui, mas não olha o lado humano das pessoas, as necessidades das pessoas, é isso? O ponto da igreja de Éfeso era a hipocrisia, de fato. Sim. Era uma igreja que sabia falar, só não sabia viver. Era uma igreja que tinha os pontos que a Escritura passava, só que ela tinha esquecido o primeiro amor, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E a partir do momento que você não ama a Deus sobre todas as coisas, você não vai conseguir amar o seu próximo como Jesus te amou. Então a igreja de Éfeso, ela estudava a Bíblia, ela conhecia a Bíblia, ela era importante por estar numa cidade importante. Éfeso era a capital da Ásia Menor. Então, tudo que se passava na província da Ásia Menor do Império Romano passava por Éfeso.
Era uma capital. Paulo fundou a igreja de Éfeso, por exemplo, em Atos 19, ficando ali 3 anos. E um avivamento foi muito grande naquela igreja, naquela cidade, a ponto de magos e mágicos levarem seus livros de ocultismo em praças públicas para serem queimadas. Então era uma igreja que começou muito bem, pastor. Era uma igreja que teve um avivamento no seu início. Era uma igreja que teve verdadeiros arrependimentos no seu início. Igreja com doutrina no seu início. A igreja de Éfeso, para você ter uma ideia, foi pastoreada por Paulo, o apóstolo, Timóteo, o presbítero, o discípulo mais próximo de Paulo, e também por João, sem contar Priscila e Áquila. Foram grandes homens e uma mulher de Deus que lideraram aquela igreja. Só que aí quando Jesus vai falar para ela, tenho porém contra ti, ele diz, vocês têm tudo isso, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês têm muita letra, como o pastor Hernandes Dias Lopes diz. Vocês, né, igreja, você tem muita letra no coração, na mente, mas pouco fogo no coração. Vocês sabem falar, sabem recitar, sabem citar, mas a prática não é igual. Então, esse problema da igreja de Éfeso, infelizmente, temos muito aí, né? Nos nossos dias, na nossa atualidade, nós vemos, de fato, muita hipocrisia no meio cristão, infelizmente. Sabem muito a Bíblia, mas usam de forma errada e talvez estão distantes de Deus. Essa é a tristeza da igreja de Éfeso, que nós vemos nos nossos dias hoje. Sim, sim. É tão interessante, só explicar por essa ótica, porque às vezes a gente, olhando assim, historicamente para a igreja, para as igrejas ali que são citadas em Apocalipse, a impressão que a gente tem é só, mas isso aí foi lá naquela época, hoje em dia não existe mais, né? Hoje em dia as igrejas, elas não enfrentam este tipo de problema, mas quando a gente ouve uma explicação para o senhor trazendo para a nossa linguagem, para a linguagem de um leigo, a gente percebe que é mais real. Se fosse escrever de novo essas cartas, parece que as cartas seriam iguais, né? Acho que não precisa nem escrever, é só tirar um xerox e mandar para as igrejas, que é exatamente o problema. Por exemplo, a igreja de Sardes, a quinta igreja do Apocalipse. A igreja de Sardes era uma igreja que, na visão de todo mundo, estava viva. Era uma igreja avivada. Era uma igreja cheia de bênçãos, cheia de sinais, cheia de maravilhas. Só que Deus diz, Jesus diz, você tem fama de que está viva, mas na verdade você está morta. As suas ações, para mim, sobem como trapos imundos, pegando o livro de Isaías, né? É como trapo imundo tudo aquilo que você faz. Você tem uma fama muito grande, você é respeitada na cidade, você tem moral junto às outras igrejas, mas eu sei que vocês estão mortos. Imagina Jesus. Pastor, é Jesus falando. Imagina Jesus falando. Não há como questionar, só há como se arrepender. Não há como dizer que Jesus está errado. Quando Jesus dá uma sentença à igreja, aquela igreja humilde e quebrantada precisa se corrigir. E todas as igrejas foram chamadas para perto. Isso que é interessante. Muitas dificuldades, muitos erros, muitas críticas. Mas em cada crítica e em cada igreja, Jesus chama a sua igreja para perto. Arrependam-se, corrijam-se, consertam-se. Essa é a nossa esperança hoje. Nós vemos muitos erros das igrejas da Ásia Menor nas nossas igrejas hoje, mas o Jesus é o mesmo. Hebreus 13:8. Ontem, hoje e será eternamente. Se ele chamou aquelas igrejas para perto, naquela época, ele pode chamar as nossas igrejas para perto, hoje também. Essa é a nossa esperança. Olha, as pessoas elas têm muita preocupação, às vezes, né? Quando se fala de livro de Apocalipse, de final dos tempos, com a questão do anticristo, né? Que o anticristo, a besta, né, tudo isso são medos que as pessoas têm e também conspirações e questões que eles começam a deduzir aonde que vai estar a besta, a deduzir o que é o número 66, uns falam, mas é um determinado cartão de crédito, porque tal coisa significa, vai achando coisas até mirabolantes, né, até mirabolantes. Mas às vezes as pessoas não tem essa percepção que, às vezes, o grande medo que a gente tem é de não se arrepender. Né? De não conseguir se arrepender dos seus pecados, de voltar atrás onde ela caiu. O senhor concorda, assim, que se você for uma pessoa do coração arrependido, quebrantado, uma pessoa que, quando erra, volta atrás, e você tiver com esse coração diante de Deus, você não precisa ter medo nenhum desse final dos tempos? Com certeza. Na verdade, você citou aí o personagem mais temido de toda a Bíblia, né? Talvez até mais do que Satanás, talvez até mais que o próprio Satanás, o anticristo.
Esse nome anticristo não se encontra no livro de Apocalipse. É uma expressão da primeira carta de João. Só que em Apocalipse, talvez, se a interpretação estiver correta, o anticristo aparece ali em Apocalipse capítulo 13 como um dos líderes da besta do mar. A besta do mar é simplesmente um símbolo de um sistema político contra o povo de Deus. João, em Apocalipse 13, está se referindo a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, Daniel vê ali impérios, como leão simboliza a Babilônia, animais simbolizando impérios. É exatamente isso que aparece em Apocalipse 13. Animais simbolizando impérios. Um dos líderes desse império, desse sistema político contra o povo de Deus, talvez seria de fato este anticristo. Em Apocalipse 13, é aquela cabeça que foi ferida de morte, mas tornou a viver, no livro de Apocalipse capítulo 13. Esse talvez seja, de fato, o anticristo, o líder contra o povo de Deus, lá no tempo final, que se levantará para perseguir a igreja. Ponto. Só que aí a sua pergunta vem, e a resposta é essa. Se você é cristão, se você, de fato, é nascido de novo, se você, de fato, conhece a Jesus e se entregou a Jesus, a Bíblia vai garantir, no livro de Apocalipse, também em 2 Tessalonicenses 2, também, que é um texto escatológico muito importante, que nós não cairemos nas armadilhas do anticristo. Nós não cairemos nas armadilhas desse sistema. Nós temos um selo, nós temos uma marca. A nossa marca é o selo do Espírito Santo. Apocalipse 7, Apocalipse 14, Efésios 1, Efésios 4, 2 Coríntios 1. Todos esses textos nos garantem que somos selados, que somos marcados com o Espírito. Aqueles que não são marcados com o Espírito, que não se arrependeram, que não se quebrantaram, que não se corrigiram, que não ouviram a voz do Senhor, esses lá no fim dos tempos receberá a marca da besta, de fato, o governo do anticristo, que é uma marca na fronte e uma marca na mão direita, que na minha interpretação são ações na mão, ações como os mundanos, o sistema contra Deus, e pensamento contra o povo de Deus. Se sua mente está focada no Espírito, Filipenses diz que a gente tem que pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, isso ocupa o vosso pensamento. Se o seu pensamento está ocupando disso, é porque você é um cristão. Como é que uma marca de anticristo, 666, uma marca mundana, pode ocupar a sua mente? O cristão não precisa ter medo do anticristo, apesar de que, na minha visão escatológica, ele perseguirá a igreja estará aqui no momento dele, da ação dele, mas nós somos guardados pelo Senhor Jesus. Tá. Achei fantástico o que o senhor disse, mas o senhor pode ter certeza que tem gente em casa ainda com dúvida assim. Tá, ok, vou até fazer isso, vou mudar minhas ações, meu pensamento, porque eu quero perder esse medo. Mas a dúvida que as pessoas me mandam assim, o anticristo, ele já está aqui na Terra, ele vai vir ainda, ele já esteve, ou ele não é exatamente uma pessoa? Exato. Olha, a Bíblia responde, graças a Deus que a Bíblia responde. Anticristo, anti, significa aquele que se opõe ou aquele que tenta estar no lugar de ou de alguém. Anti é quem se opõe ou quem tenta estar no lugar de alguém. 1 João capítulo 2, versículo 18, responde sua pergunta, olha o texto. Filhinhos, João escrevendo, já é a última hora, já estamos no último tempo, nós já estamos no tempo do fim. E como ouvistes que vem o anticristo, e vocês ouviram, e vocês sabem que existe uma figura escatológica final que vai liderar um sistema contra o povo de Deus, vocês sabem que este virá. Também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. O apóstolo João faz uma diferenciação aqui. Existe o escatológico, o anticristo final. Existe um homem, e aí eu vou ler um outro texto para te responder também se é um homem ou não, né, que você perguntou. Sim. Existe um homem que se levantará nos últimos tempos, de fato, contra o povo de Deus, que se levantará líder de um sistema político. Só que, ao mesmo tempo, o espírito do anticristo já atua. O espírito que induz pessoas a irem contra Deus já atua. E isso desde que o mundo é mundo. Existe um líder final, só que o espírito, ou seja, a ação, o sistema, o costume de ações contra o povo de Deus se encontra em qualquer pessoa que vai contra o evangelho,
que vai contra a palavra de Deus, que vai contra a Santa Igreja do Senhor Jesus, que vai contra tudo aquilo que é comunhão entre os crentes, tudo que vai contra o Senhor Jesus, ou tudo aquilo que se coloca no lugar de um Deus, é o espírito do anticristo. Só que, escatologicamente falando, nós precisamos acreditar em uma pessoa que se levantará. Por quê? Porque é o que a Bíblia diz. 2 Tessalonicenses capítulo 2 é um texto escrito por Paulo, extremamente importante nesse assunto. Paulo vai dizer que, a respeito da vinda do Senhor, é o que o texto diz, e a nossa reunião com eles, ninguém pode enganar a igreja, porque Paulo já tinha ensinado. E aí olha o versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane. Porque isto, o dia do Senhor, a vinda do Senhor, a nossa reunião com Ele, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja, olha a sua resposta, revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, respondendo a sua pergunta de forma sucinta, é um homem. De fato, é alguém que se levantará. Mas o espírito, ou seja, as ações e aquilo que induz as pessoas para irem contra Deus e contra o seu povo, já existe. Não preciso nem citar aqui na política, no teatro, na cultura, seja onde for, coisas que se levantam contra o povo de Deus. Sistemas que se levantam contra o povo de Deus. Isso já acontece. O senhor... Entendi, perfeitamente. Então, o senhor não está dizendo, querendo dizer assim, tá? E pode me corrigir se eu estiver errado. Não, gente, olha, eu nunca pedi aqui na televisão para trazer alguém que pense igual a mim, teologicamente, e concorde comigo de maneira nenhuma. Claro. De maneira nenhuma. Nós estamos aqui como irmãos, mas que temos nossas opiniões. O senhor não está dizendo, nossas opiniões teológicas, claro, o senhor não está dizendo, que a política é demoníaca, o teatro é demoníaco, a arte é demoníaca. O senhor está dizendo que tem um sistema dentro disso que pode usar esses mecanismos, que pode usar a nossa arte, que pode usar a política, que pode usar o teatro, a música e os trabalhos e o que for, para colocar dentro da cabeça das pessoas alguma coisa que seja anticristo. Exatamente. Seja contra a nossa fé, contra os nossos princípios, é isso? Exatamente isso, exatamente. Existe política boa e existe política ruim. Existe igreja boa e existe igreja ruim. Existe música boa e existe música ruim. Tudo que vai contra Deus, seja na política, seja na cultura, seja até na igreja, tudo isso é espírito de anticristo, ou seja, tudo isso são pessoas que se levantam com ações contra Cristo, contra a sua obra, contra o povo de Deus. Esse é o espírito do anticristo. E quando eu disse na atualidade, nós temos políticas que vão completamente contra, por exemplo, tudo aquilo que a fé cristã defende. Tudo aquilo que a fé cristã carrega no seu bojo. Tudo isso é cultura anticristo, cultura que vai contra o povo de Deus. É isso que eu quis dizer. Não estou demonizando política, pelo contrário, porque na Bíblia Davi era um político, Salomão era um político, Deus usou grandes homens de Deus. A Bíblia, como o apóstolo Paulo, nos ensina a orar por todos aqueles investidos de autoridade na nossa vida. Então, eu não estou demonizando a política. Eu estou dizendo que dentro da política existem espíritos anticristos. E eu acho que isso aí, acredito que até quem não é da igreja, até um ateu pode ver isso. Com certeza. Que existem ações hoje de política que vão completamente contra as famílias, que vão completamente contra as pessoas. Tem um filme, esqueci o nome, mas um personagem do Denzel Washington, ele está numa maca de hospital e ele disse a seguinte frase, ele falou assim, o maior golpe do diabo é querer fazer as pessoas acreditarem que ele não existe. Mas o senhor acha que existe um outro golpe do diabo também, que é as pessoas olharem tudo aquilo que está vestido de amor, vestido de bondade, vestido de ajuda, como uma coisa que é 100% de Deus e que nós devemos entrar? Eu vi uma frase esses dias, e vi várias vezes essa frase, que diz assim, olha, toda forma de amor veio de Deus. Só que, na verdade, quem dita as regras sobre o que é o amor é aquele que é amor. João mesmo, nós estamos falando de João, João disse, Deus é amor. E se Deus é amor, é Ele que é a base para nos ensinar o que é o amor. Amor, na Bíblia, é um ato sacrificial.
É uma decisão de se sacrificar por alguém, nas bases bíblicas. Em relação a Deus, nós temos esse amor. Em relação a Deus conosco, nós temos esse amor. Em relação às nossas amizades, nós temos esse amor. Em relação ao homem e à mulher, Deus também estabeleceu um nível de amor, um critério de amor, uma forma de amor. Então, amor não é um sentimento. Ele envolve sentimento. Só que a primeira questão, quando a gente fala sobre amor, é decidir. Sabe por quê? Porque amor é mandamento. A Bíblia diz, amai a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como Ele nos amou. Você decide obedecer ao mandamento do amor ou não. Amor está muito mais ligado a uma decisão e a uma submissão a Deus do que um sentimento. É porque, não fugindo muito do assunto Do que Apocalipse. nós estamos falando, do Apocalipse, mas às vezes eu recebo algumas perguntas, assim, eu estou me separando, eu quero me separar porque acabou o amor, eu respeito, a gente tem uma amizade, mas eu não amo mais. Né? Então, a gente fica pensando, olha, se a gente esperar, né, amar, vir acordar um dia e falar, estou amando hoje muito. Loucamente. Loucamente. É perigoso, porque nós podemos sim acordar amando nosso esposo, mas amanhã você pode pensar, eu estou amando outra pessoa agora. Como que... Né, Ô pastor, esse assunto faz parte da nossa conversa, sabe por quê? Porque existem 3 grandes sinais da vinda do Senhor Jesus. A pregação do Evangelho a todas as nações, a aparição do anticristo, como nós já conversamos aqui, e a apostasia, o abandono da fé. A Bíblia diz em Mateus 24 que, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E é dentro disso que entra a nossa conversa. Um dos grandes sinais do fim dos tempos e um dos grandes sinais da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que nós estamos aguardando ansiosamente, é de fato o amor das pessoas se esfriando. A verdade perdendo o seu lugar. Você disse aí, tem gente que fala, eu não amo mais o meu marido. Só que, peraí, casamento é um termo. Casamento é um compromisso. Casamento não pode ser desfeito. A Bíblia diz, Deus odeia o divórcio. A Bíblia aponta algumas possibilidades para divórcio, etc, mas isso tem que ser conversado em um outro assunto. Cada caso é um caso, isso aí tem que ser conversado de forma pastoral e etc. Só que o que eu estou querendo dizer a Bíblia não permite, em hipótese alguma, divórcio por incompatibilidade. Eu estou desanimado com meu marido hoje. Ele deixou a toalha no lugar. A minha esposa não lava a vasilha. Isso não é possibilidade bíblica para divórcio. Isso é um sinal do fim dos tempos. O amor se esfriando, a obediência se esfriando, o temor a Deus se esfriando. Porque quando você fez uma aliança com a sua esposa, você fez diante de Deus. O casamento é uma instituição feita por Deus. Gênesis 2:24. O homem vai deixar o seu pai e sua mãe, vai unir a sua mulher e vai se tornar uma só carne. Mateus 19. Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Malaquias capítulo 1. Deus odeia o divórcio. Se todos entendem essa doutrina e vivem isso na prática, o amor não está se esfriando. Mas quando o casamento ou a sua relação com a sua esposa, o seu marido, sua filha, com seu pai, com sua mãe, começa a se esfriar, é sinal do fim dos tempos. Sim. É sinal de que nós estamos apostatando, saindo, rejeitando, abandonando a fé. Sim. Então, o divorciado, ele precisa entender, né, que mesmo ele tendo uma justificativa, né, para aquilo ali, às vezes até bíblica, né, que tem uma justificativa, igual o meu senhor mesmo citou, nós não vamos entrar nisso agora, mas que existem justificativas bíblicas para uma pessoa se divorciar, né, como se ela tivesse adquirido aquele direito para aquela situação. Mas a pessoa entende que aquilo não é um plano de Deus, né, não é uma coisa que agrada, né, o Senhor. Então, tanto a pessoa que agora está nos assistindo se divorciou, ela não tem que colocar um peso na vida dela porque ela ouviu falar agora que Deus odeia o divórcio, e nem também a pessoa que se divorciou e está ouvindo que tem uma justificativa bíblica vai falar assim, então está tranquilo, eu vou fazer isso aqui. Né? Todo caso tem que ser analisado e quem vai responder por essas coisas é a própria pessoa, ela sabe, né, muito bem o que ela fez. Eu digo assim, esses assuntos são tão difíceis de opinar assim abertamente, porque entre 4 paredes só quem está vivendo é que sabe, né, o que está passando. A gente sabe de opressões de muitas mulheres, agressões que ninguém fica sabendo, que ninguém sabe, né, e tudo mais. Mulheres que vivem em verdadeiras prisões dentro dos lares, assim. Então, quando aquela pessoa tem a chance de se libertar daquilo, ela
ela olha para a vida dela muito acima das questões religiosas e às vezes teológicas. até por sobrevivência mesmo, né? Por questões físicas, assim, que a gente sabe tudo que acontece aí no Brasil e no mundo inteiro a respeito desse assunto, dessa violência doméstica. Mas o que a gente tem que levar em consideração também é exatamente isso, né, pastor? Nunca, e o senhor fala, e a gente falando no final dos tempos, e o senhor falou que ia acontecer esse esfriamento, né? Nunca se separou tanto facilmente. Verdade. Né? Até a lei, né? Até a lei agora, coisas Facilita. que antes tinha que resolver no cartório, agora tinha que resolver na justiça, resolve no cartório. Nunca foi tão fácil as pessoas pensarem assim em quebrar uma aliança. Então, o senhor acha que tudo isso faz parte realmente do final dos tempos? Eu sempre falo que quem espera a vinda do Senhor Jesus, espera de fato o mundo piorar. Não tem como. Se nós lermos Mateus capítulo 24, Lucas 13 e Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, nós iremos ver ali todos os sinais do fim dos tempos. É Jesus que está dizendo. Epidemia, guerras e rumores de guerras, fome, pestes, tudo isso... Nação contra nação. Nação contra nação, terremoto, o amor se esfriando, grandes perseguições. Tudo isso são sinais do princípio das dores. Jesus já nos alertava isso. Jesus já nos mostrava isso. Jesus já dizia, quer esperar a minha vinda? Então espere um mundo cada dia pior. E isso que você está me falando, essa destruição familiar, em todos os aspectos, são sinais do fim dos tempos. Infelizmente, se nós não pegarmos com Jesus, irmão, de fato, Apocalipse 22, já que o assunto é Apocalipse, o último capítulo desse livro diz, continue o justo se santificando cada vez mais. Continue o ímpio se sujando cada vez mais. Quanto mais... É uma dicotomia, é um paradoxo, mas é a realidade, irmão. No fim dos tempos, desde o dia do Pentecostes até a vinda do Senhor Jesus, duas coisas crescem. A pregação do Evangelho, o avanço do Evangelho, mas também a apostasia, porque o mundo também jaz no maligno. Ao mesmo tempo que tem muita gente se convertendo, tem muita gente se perdendo. Ao mesmo tempo que tem muita gente amando a palavra, tem muita gente também odiando cada dia mais a Deus. Então, essas duas realidades são verdade. E, infelizmente, para o lado triste dessa realidade, a base onde eu vejo que muitas pessoas estão pegando é a base familiar. Quanto mais destruírem a família, mais o sistema está destruído, mais a igreja está destruída, mais uma nação está destruída. Sinais do fim dos tempos, sem dúvida alguma. E a gente vê isso muito forte, né? Muito forte mesmo nos dias atuais. O pastor, se o senhor quiser tomar um café, eu estou tomando uma aguinha. Desculpa, eu vou tomar uma água aqui também. Gente, aqui no estúdio, aqui é um estúdio de televisão, né? A gente tem cenografia, corta madeira, faz de tudo. Eu peguei uma alergiazinha quando eu entrei dentro do estúdio hoje. Meu quando eu tenho uma tossinha alérgica, eu comecei a tossir um pouco. Eu estou tomando mais água hoje. Não faz bem. Mas, pastor, quando o senhor fala em destruição familiar, né, a gente vê hoje muito forte, às vezes as pessoas ficam com medo dessa questão do final dos tempos, com medo da besta. E já que a gente entrou nesse assunto, eu vou falar para quem está em casa assim, falar, olha, querido, às vezes você está com medo de coisa errada, né? Porque o diabo, ele não vai vir assim, dessa forma que poeticamente foi descrito em alguns livros, com rabo, com chifre, com tridente na mão. E às vezes tem outras coisas destruindo o seu lar que você não está com medo e, pelo contrário, você está permitindo e até incentivando, né? Você fala assim, o que, por exemplo? Olha a questão da internet, né? A internet, ela se tornou uma babá eletrônica, né? Você está arrumando alguma coisa, então libera o telefone aqui para o seu filho, o computador, bota a ideia, deixa ele. Não que tenha problema isso faz parte do tempo de hoje, né? As crianças nasceram nessa geração de internet e nós pegamos essa geração também. Mas você pega hoje a arte, né? Você pega a cultura hoje na internet. Então, tem criancinhas dançando dentro de casa músicas pornográficas. E eu não estou aqui sendo moralista e religioso. Não, eu estou aqui como um cidadão, como um pai que acompanha todas essas coisas, dizendo para vocês que as coisas que têm sido cantadas e dançadas por crianças de 4, 3 anos, são coisas até para um adulto
que quiser dançar e cantar, ele questionar aquilo ali, né? São coisas pornográficas, criminosas. Você pega hoje as principais músicas das plataformas digitais, são só músicas com uma promiscuidade muito forte. E se você permite a sua filha, criancinha, ingênua, porque ela é indefesa e ela precisa de uma proteção, criança precisa de proteção, você não está protegendo ela quando você deixa ela ter acesso a essas coisas indiscriminadamente. Então, se você deixa ela dançar, cantar, aprender aquilo ali, já inculcar, né, na mente dela essas coisas, você está permitindo um acontecimento ruim na sua história muito maior do que se esse próprio diabo que você viu aquela figura dele lá entrasse dentro da sua casa. Porque talvez se ele entrasse, o diabo entrasse dentro da sua casa personificado assim, você sabe que você podia orar em nome de Jesus, repreender ele, amarrar ele, mandar ele sair. Você ia entrar em luta espiritual ali e você ia vencer, porque resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Mas às vezes outras coisas, muito pior do que isso, você está deixando entrar dentro do seu lar como uma destruição e com medo lá do final dos tempos, você não está com medo agora. Sabe qual que é? Resumindo o estudo que você está falando, sabe qual que é o maior problema nosso? A gente mesmo. O maior problema do cristão, o maior problema do ser humano não é Satanás. O maior problema do ser humano chama-se pecado. E o pecado não é Satanás que trouxe. Satanás é o agente, Satanás é o tentador, mas quem pecou foi Adão. Quem pecou foi Eva. Quem peca é a gente. Quem cede aos prazeres deste mundo é o ser humano. João também escreve lá na sua primeira carta que a gente tem que fugir, a gente não pode amar os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. A Bíblia, dentro disso que está falando, a Bíblia ensina como criarmos os filhos. Deuteronômio 6, você vai inculcar a palavra de Deus nos seus filhos, assentado na mesa, assentado à mesa, ao deitar, ao se levantar, andando pelo caminho, a responsabilidade do pai. E olha que meu filho não tem nem um mês de vida, nasceu agora, Samuelzinho, está lá. E toda vez que eu olho para ele, eu penso, meu Deus do céu, eu tenho uma responsabilidade muito grande agora. Eu tenho que discipular essa criança. Eu tenho que ensinar essa criança no caminho. Eu preciso fazer com que ele cresça, como Paulo disse em Efésios 6, na disciplina e na admoestação do Senhor. Me ajuda, Deus, me ajuda. E isso é um discipulado e uma vigilância diária, constante. Nós precisamos saber o que os nossos filhos estão olhando, quem é que está falando para os nossos filhos, quem é que está nos anunciando, porque este mundo apóstata, este mundo contra Deus, este mundo de um sistema anticristo, esse mundo quer pegar a nossa família, esse mundo quer pegar nossas crianças, e nós precisamos, dentro de casa, ter uma base sólida na palavra, para que quando esta criança, esse filho, olhar um vídeo como esse que você falou, olhar uma dança como essa que o senhor falou, quando isso bater na porta da nossa criança, ela vai saber, isso não é de Deus, isso não é correto. O papai do céu não permite, nem o papai meu aqui da terra permite isso. Eu não vou seguir por esse caminho. A gente precisa, de fato, voltar à responsabilidade. E aqui, para quem está me assistindo, com todo respeito, leve seus filhos para a igreja. Seus filhos têm que estar na igreja. Só que quem ensina seus filhos, quem discipula os filhos são os pais. A responsabilidade não é da líder do Kids. A responsabilidade não é o pastor da igreja. A responsabilidade do filho é o pai e é a mãe. A igreja, a líder do Kids, o Ministério Kids, é um braço, é uma âncora, é um auxílio, uma ajuda. Mas dentro de casa que a gente começa, dentro de casa. E hoje a gente percebe assim, até um aliciamento dessas coisas ruins, né, pastor? Por isso da importância da gente instruir os nossos filhos, né? Porque, igual o senhor está explicando aí, né? Sobre a gente ensinar ao nosso filho, quando ele vê alguma coisa, ele já entender. Ele já dá um sinal para ele. Porque não é todos os momentos que nós vamos poder olhar e ver o que ele está escutando, né? Infelizmente, em escolas hoje, os colegas, né, na rua, as coisas, as próprias propagandas, né, que a gente vê, são tantas coisas satânicas mesmo acontecendo, né? Então, nós precisamos realmente cuidar da nossa geração. Amém. Pastor, eu, recebendo o senhor, eu acredito que muitas pessoas mudaram a visão em relação ao Apocalipse, em relação ao final do mundo, o final dos tempos,
né, que é mais importante a gente olhar para a nossa vida agora, verdade. né, e resolver ela agora, Agora. né, do que esperar se vai chegar aquele dia ou não. Como vai ser? Né, como vai ser. Qual linha teológica está certa? Porque às vezes eu costumo falar com as pessoas assim, olha, não tem besta, nem anticristo que resista a uma pessoa que de todo o coração se arrependeu, Amém. creu em Senhor Jesus no coração e confessou com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Né? Nada vai resistir a isso. Amém. Amém. Pastor, que Deus te abençoe. Amém, meu irmão. Eu aprendo muito junto. quando o senhor vem aqui. Eita, agora. E sei que o pessoal de casa também. Amém, viu? tamo junto. Gente, siga lá o pastor Mateus. A Amandinha vai deixar o Instagram dele aqui para você conhecer mais, para você adquirir mais sabedoria, para você ver um conteúdo importante e interessante na internet. Agradeço muito, pastor. Muito Valeu, obrigado meu irmão, eu que agradeço. por ter vindo aqui. Valeu. Muito obrigado pela sua audiência aqui na Rede Super de Televisão, no podcast Pode Crer. E não sai daí não, porque aqui na Rede Super tem muito mais.